Olá pessoal, esta é uma aula solicitada pelos alunos da Liga de Infectologia e Imunologia, em que eles solicitaram que fosse feita uma videoaula sobre como utilizar testes reumatológicos laboratoriais em indivíduos com uma suspeita de uma doença do tecido conjuntivo. O que eu tentei fazer aqui é deixar uma ideia de quais aspectos são importantes quando a gente solicita os testes mais comuns, os testes mais práticos usados para que nos ajudem ao diagnóstico das diversas doenças reumatológicas. Então, a ideia é ter um método de como investigar, como avaliar essas doenças. Não, de maneira nenhuma aqui vai se tentar encerrar o assunto, são muitas doenças que existem, né? Então é difícil que a gente consiga, num curto espaço de tempo, falar sobre como avaliar várias doenças. Mas a ideia é que vocês tenham uma noção de como começar a investigação. Isso é muito importante porque na prática muito pouca gente sabe fazer isso direito. Tá? Então, nessa primeira aula aí solicitada pelos colegas, né, eu vou deixar uma ideia de como avaliar os testes reumatológicos. Para iniciar, nós vamos começar falando de um caso clínico que nos permita pensar em cima dele. E a partir daí, ver como nós investigaríamos esse tipo de paciente. Então, uma situação bastante comum. Uma paciente de 28 anos apresenta-se com uma história de dor articular intermitente há cerca de 3 meses. Então, doenças autoimunes são mais comuns em mulheres jovens, né? Então, uma mulher jovem com queixa de dores articulares há 3 meses, ela também apresenta algumas lesões de pele, um exantema fugaz que vai e vem, e apresenta uma febrícula. Então, manifestações que podem sugerir uma doença sistêmica. Ela tem uma história familiar de diabetes tipo 2 e uma história de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Ela refere uma depressão moderada e a revisão de órgãos e sistemas dessa paciente é irrelevante, não mostra nenhuma alteração significativa que devesse ser valorizada. No exame físico, ela apresenta múltiplos pontos gatilho na musculatura dos trapézios e leve limitação da rotação cervical. O restante das articulações estão normais, bem como o exame neurológico e cardiovascular. Então, o exame físico não é um exame físico que nos mostre alguma alteração sugestiva de doença autoimune. Mas os exames de laboratório revelam um FAN, um fator antinuclear de 1/80, com padrão nuclear pontilhado, e o fator reumatoide ele é fracamente reagente. O normal do fator reumatoide é até 20, de 20 a 80 ele é considerado fracamente reagente e acima de 80 ele é considerado reagente. Então, são exames laboratoriais iniciais pouco alterados. A partir desse momento, como que a gente investigaria? Como que a gente esclareceria o que está acontecendo com essa paciente? A primeira coisa importante quando a gente está avaliando doenças autoimunes é lembrar o seguinte: doenças autoimunes elas têm basicamente dois grupos. Nós temos as doenças autoimunes que são consideradas órgão-específicas, aquelas que comprometem especificamente um órgão. Por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, a doença de Graves, que compromete a tireoide, a hepatite autoimune, o diabetes tipo 1, né? Tudo são exemplos de doenças autoimunes órgão-específicas. No outro extremo, a gente tem as doenças autoimunes sistêmicas, que se caracterizam por não comprometer especificamente um órgão, mas elas podem, ao mesmo tempo, comprometer diversos órgãos. Então, o exemplo mais extremo que a gente tem é o lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico é a doença mais sistêmica que a gente tem.
das doenças autoimunes. Ela pode comprometer a pele, articulações, sistema nervoso central, periférico, aparelho cardiovascular, artérias, veias, o coração, pode comprometer o pulmão, pode comprometer baço, fígado. Então, é uma doença que pode comprometer diversos órgãos ao mesmo tempo, além dos rins, né? Que é uma das manifestações importantes no lúpus. Então, nesse extremo a gente tem o lúpus, a gente tem a esclerose sistêmica, a gente tem a dermatopolimiosite, a gente tem a artrite reumatoide, a gente tem as vasculites, a gente tem a síndrome de Sjögren, a gente tem diversas doenças que podem comprometer vários órgãos ao mesmo tempo. E essas doenças têm uma característica, elas podem se associar. Então, eu posso ter pacientes com sinais que sejam de esclerose sistêmica, junto com lúpus, junto com artrite reumatoide. No outro extremo, também as doenças órgão-específicas podem se associar. Nós podemos ter pacientes com hepatite autoimune, com tireoidite de Hashimoto, com diabetes tipo 1. Então, existe uma tendência de associação entre doenças autoimunes, órgão-específicas e não órgão-específicas. Quando a gente quer ver as doenças reumatológicas, que são as órgão-inespecíficas, a gente tem que lembrar de quais são as características mais comuns dessas doenças, ou as manifestações que podem ser comuns a diversas dessas doenças. E o que vai diferenciar uma da outra são alguns poucos aspectos característicos. Diversas doenças autoimunes, elas causam artrite. Artrite ou a sinovite é uma das manifestações mais prevalentes em todas essas doenças. Nós podemos ter artrite em quem tem lúpus, síndrome de Sjögren, dermatopolimiosite, esclerose sistêmica, nas vasculites, mas é tipicamente na artrite reumatoide que as artrites são mais relevantes. Nós podemos ter nefrite em diversas dessas doenças, nas vasculites sistêmicas, nas vasculites necrotizantes, podemos ter no lúpus, podemos ter na síndrome de Sjögren, podemos ter na esclerose sistêmica, mas é mais relevante no lúpus. Nós podemos ter fenômeno de Raynaud em todas elas, mas o fenômeno de Raynaud é um aspecto muito importante, muito relevante na esclerose sistêmica. Nós podemos ter serosite em todas, no lúpus, na artrite reumatoide, na dermatopolimiosite, nós podemos ter nas vasculites, derrame pleural, derrame pericárdico, derrame peritoneal, são manifestações de processo inflamatório sistêmico. Mas é comum também no lúpus, diversos pontos de inflamação disserose. Nós podemos ter alterações hematológicas em diversas delas, na artrite reumatoide, na síndrome de Sjögren, na esclerose sistêmica, também alterações hematológicas do tipo anemia, anemia de doença crônica, anemia hemolítica, leucolinfopenia, trombocitose, trombocitopenia, todas são alterações comuns também nas doenças autoimunes. São mais comuns, ou um critério importante de diagnóstica, também no lúpus. Então vocês vejam que muitas vezes, quando a gente está vendo um paciente com doença sistêmica, os achados são muito parecidos. E o que vai diferenciar é um ou outro aspecto, um ou outro sinal, sintoma clínico que seja relevante. Se um paciente com uma manifestação sistêmica, o achado mais chamativo, mais característico for uma poliartrite, a primeira opção tem que ser a artrite reumatoide. Se for um fenômeno de Raynaud com espessamento da pele, vamos pensar na esclerose sistêmica. Se for um edema de membros inferiores, uma hipertensão rapidamente progressiva, uma insuficiência renal aguda, lúpus. E assim por diante. Então, muitas vezes, se for uma paciente com uma manifestação sistêmica, cuja manifestação mais chamativa seja a falta de força proximal nos membros inferiores e inferiores, dermatopolimiosite. Então, é um ou outro aspecto que vai nos ajudar, nos guiar por onde a gente tem que fazer a nossa investigação. Muitas vezes, quando a gente estiver frente a um paciente que tenha uma doença autoimune ou uma doença autoinflamatória sistêmica,
Nós não vamos saber o diagnóstico dele até que os exames fiquem prontos, e alguns exames às vezes demoram alguns dias para ficarem prontos no laboratório. Porém, é muito importante que a gente entenda da hipótese diagnóstica que a gente construiu, ou das hipóteses diagnósticas que surgem após uma boa anamnese e um bom exame físico, qual seria o mecanismo dessas doenças? Então, que é mais relevante? É uma doença cujo mecanismo fisiopatogênico envolve a imunidade humoral? Se envolve a imunidade humoral, ela ocorre por reações de hipersensibilidade que são do tipo 2, na qual a gente tem autoanticorpos que se dirigem contra antígenos que estão na superfície da célula ou na superfície dos tecidos, ou ela ocorre por imunocomplexos que se formam na circulação e acabam se depositando em diversos órgãos ao mesmo tempo, como na pele, na membrana sinovial das articulações, nos glomérulos renal, ou na vasa nervorum dos nervos. Por onde que vai esses imunocomplexos? Então, uma hipersensibilidade do tipo 3. Isso é muito importante para a gente entender que, mesmo sem um diagnóstico definitivo, se eu conseguir pensar no mecanismo fisiopatogênico, eu posso iniciar o tratamento, eu posso me orientar quais exames laboratoriais vão ser importantes de serem solicitados. Determinadas doenças não envolvem imunidade humoral. Eles podem envolver apenas imunidade celular. Um exemplo disso são as doenças que a gente tem granulomas, formação de granulomas, como, por exemplo, ocorre em um tipo de vasculite chamada arterite de células gigantes, como acontece em alguns tipos de manifestação, por exemplo, da artrite reumatoide. São doenças em que não ocorre formação de imunocomplexos. Não ocorre formação de autoanticorpos que gerem imunocomplexos. Basicamente, o que a gente tem é uma ativação celular. E aí envolve células T helper, envolve células T auxiliares e macrófagos. E, consequentemente, a ativação crônica dessas células leva à formação de granulomas. Seja granulomas da parede vascular, seja granulomas do tecido conjuntivo subcutâneo na pele, por exemplo. E existem doenças em que a gente vai ter ambos mecanismos de imunidade sendo envolvidos, imunidade humoral e celular. Por exemplo, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, em parte, as manifestações ocorrem por imunidade humoral com hipersensibilidade do tipo 3, e em parte por imunidade celular e a hipersensibilidade do tipo 4. Então, entendendo isso, a gente já tem uma noção de quais doenças a gente está lidando, a gente tem noção de quais exames complementares vão ser importantes para a gente solicitar. Um exame muito bom para a gente iniciar uma triagem de uma doença autoimune é o proteinograma sérico. O proteinograma sérico, ele mede basicamente a ativação humoral. Então, se eu tiver uma doença que gere um estímulo para a produção de anticorpos ou de autoanticorpos, o proteinograma normalmente vai me mostrar isso. Basicamente, o que a gente vai ter é o que a gente chama de gamopatia policlonal, ou também chamado de hipergamaglobulinemia policlonal. As doenças autoimunes normalmente ocorrem por uma diversidade de antígenos. E essa diversidade de antígenos leva à formação de vários autoanticorpos, os vários autoanticorpos levam a um aumento, em geral, policlonal na produção de anticorpos. Então, pense a doença que eu estou imaginando que o meu paciente tenha. É uma doença que envolve imunidade humoral, eu sou obrigado a solicitar um proteinograma sérico. Tá? É uma peça importante depois para nos ajudar no diagnóstico. Além disso, o proteinograma tem várias outras informações que ele pode nos dar. As doenças inflamatórias, a gente pode ter uma redução da albumina, a gente pode ter um aumento das proteínas que correm na região alfa-1 e alfa-2, indicando uma ativação inflamatória em geral. Aqui vão correr proteínas
da coagulação, da fibrinólise, de proteínas do complemento, que vão ser importantes para a resposta inflamatória e a reparação tecidual. Outro exame muito importante de ser solicitado quando a gente está avaliando uma doença inflamatória, principalmente as doenças autoimunes inflamatórias com imunidade humoral envolvida, através da hipersensibilidade tipo 2 e tipo 3, é o sistema do complemento. Normalmente o que a gente faz é a dosagem das proteínas íntegras de C3 e C4 ou a dosagem do complemento hemolítico de 50%. Normalmente, o C3 e C4 já vão ser suficientes em geral para avaliar nas doenças autoimunes. Por que são suficientes? Porque o C3 e o C4 eles estão envolvidos na ativação da via clássica do complemento. E a via clássica do complemento, ela ocorre através da ativação, da formação e da ativação de imunocomplexos. Esses imunocomplexos vão ativar a molécula de C1 e as suas frações e, posteriormente, C4, C2 e C3, clivando essas partículas nos metabólitos ativos da cascata do complemento. Então, quando eu tenho uma doença autoimune que ocorre a formação de imunocomplexos, C3 e C4 obrigatoriamente devem estar baixos. A partir daí, quais testes a gente faz para triar e quais testes são específicos para as diversas doenças autoimunes, as mais comuns da gente pensar, da gente ver nos ambulatórios e mesmo na internação. Vocês vejam que o FAN ele é comum nas doenças autoimunes sistêmicas, naquelas doenças que cujo comprometimento articular não é o aspecto mais relevante. No lúpus, o comprometimento mais importante vai ser de serosas, vai ser o renal, vai ser da pele. Na síndrome de Sjögren, das glândulas de secreção exócrina. Na dermatopolimiosite vai ser da musculatura, por isso é importante, junto com o FAN, solicitar a dosagem das enzimas musculares séricas. Pode-se começar com uma CK, na dúvida tem outras, como a própria TGO, a aldolase, LDH, que juntas, todas elas vão nos confirmar a alteração da musculatura estriada. A doença mista do tecido conjuntivo, que é uma doença que se caracteriza por uma conjunção de aspectos clínicos das diversas doenças autoimunes. A gente tem muito fenômeno de Raynaud, tem comprometimento pulmonar, pode ter lesões cutâneas, pode ter poliartrite, pode ter eventualmente miopatia. Então é uma doença que junta aspectos clínicos das diversas doenças autoimunes sistêmicas. Mas o FAN é um importante para a gente triar esse tipo de doença. O exame de triagem para artrite reumatoide é o fator reumatoide. Na artrite reumatoide, mesmo ela sendo uma doença sistêmica, o FAN não tem uma relevância maior ou correlação com aspectos clínicos. O fator reumatoide aqui é muito importante. E quando a gente tem doenças cujo comprometimento sistêmico ocorre por uma inflamação de vasos sanguíneos, que são as vasculites, posso ter vasculites arteriais, vasculites venosas, vasculites de grandes, médios e pequenos vasos. Então, nesses casos, o exame de triagem é o ANCA, que é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Esse nos dá uma ideia de que o indivíduo tem algum tipo de vasculite sistêmica. Uma coisa muito importante em relação ao FAN é que tem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o FAN ele tem uma importância dependendo da titulação e do padrão. Em geral, os laboratórios iniciam a dosagem, a titulação do FAN em 1:80. Tá? É a titulação mais baixa que se faz. E a titulação que, em geral, a gente considera
que deve se levar a investigação adiante, mesmo se o indivíduo não tiver uma manifestação clínica muito relevante, é de 1 para 320. Tá? Em todas as titulações é sempre importante correlacionar com os dados clínicos. Mas 1 para 320, no mínimo, esse paciente merece ficar em observação. Outro aspecto relevante também é o padrão. Existem alguns padrões que são bastante sugestivos de que o paciente tem alguma doença autoimune, porque os padrões do FAM determinam qual o tipo de autoanticorpo que está causando aquela reação. O padrão mais inespecífico é o padrão pontilhado. Tá? Outro que às vezes alguns laboratórios chamam que é o pontilhado denso. Tá? Padrão nuclear pontilhado denso, ele não nos diz muita coisa e em geral não tem relevância. Tá? Agora, quando é um padrão pontilhado fino, um padrão homogêneo, um padrão que tenha o padrão pontilhado grosso, né? E alguns padrões de FUS são bastante sugestivos de que exista algum autoanticorpo que mereça a nossa consideração, mesmo em indivíduos assintomáticos. Certo? Por exemplo, se eu estou imaginando que a minha hipótese diagnóstica seja lúpus, e o paciente vem com FAM positivo, numa titulação elevada, em um padrão sugestivo de alguma outra, da presença de algum autoanticorpo patológico, aí eu vou solicitar os testes específicos. Dependendo das manifestações que o paciente tiver, pode ser um anti-DNA de dupla hélice, isso é uma coisa muito importante. Alguns laboratórios, às vezes, se a gente pedir só anti-DNA, eles fazem de hélice simples e DNA de hélice simples não tem relevância no lúpus, não é diagnóstico, o que é diagnóstico é o de dupla hélice. Se for lesões de pele, o anti-SSA, o anti-RO é importante. Se o paciente tiver um pontilhado grosso, o anti-SM, o anti-RNP podem estar presentes. E quando houver a suspeita de alguma doença trombótica, seja arterial ou venosa, a gente tem que solicitar as anticardiolipinas, que são relacionadas à síndrome antifosfolipídica, que pode ocorrer concomitante nos indivíduos com lúpus. Na síndrome de Sjögren, os autoanticorpos mais prevalentes que a gente tem é o anti-SSA e o anti-SSB, e os dois dão um FAM com padrão pontilhado fino. Então, se vem um pontilhado fino no FAM, num indivíduo com queixas compatíveis com deficiência de secreção de glândulas exócrinas, nós temos que solicitar o anti-SSA e o SSB. Paciente com FAM positivo, CK alterada, com quadro clínico compatível de fraqueza muscular proximal e membros superiores e inferiores, com suspeita de polio ou dermatomiosite, os anticorpos específicos para miosite, como por exemplo, um deles é o anti-JON1. No paciente com artrite reumatoide, em geral o fator reumatoide ele é suficiente para a gente fazer o diagnóstico, normalmente com quadro clínico, anamnese, exame físico e um fator reumatoide, mais os marcadores inflamatórios, que nós vamos falar mais adiante, é o suficiente para a gente fazer o diagnóstico. O anti-CCP é um outro autoanticorpo mais específico, mas a sensibilidade dele é menor. Então, ele tem relevância nos casos em que o fator reumatoide for negativo ou duvidoso. Né? No caso clínico do início dessa apresentação, o fator reumatoide ele era fracamente reagente. Então, se ao exame físico o paciente mostrasse uma poliartrite, ele deveria ser solicitado um anti-CCP para confirmação. Então, o valor do anti-CCP é fundamentalmente nos casos duvidosos ou nos casos em que a gente tiver o fator reumatoide negativo. A doença mista do tecido conjuntivo vai depender do padrão e do tipo de manifestação que ela tiver. Eu posso pedir as anticardiolipinas, JON1, se ela tiver um quadro mais de miopatia associada, antisclero 70, se ela tiver, por exemplo, uma alteração da pele, né, indicativo de que ela possa ter uma esclerose sistêmica ou uma esclerodermia.
E quando eu tenho as vasculites e o ANCA dá positivo, aqui o ANCA dando positivo, eu tenho dois tipos de autoanticorpos que podem causar isso. O antiproteinase 13 e a antiperoxidase. Então vejam que existem testes que são muito bons para triagem e os testes que são específicos. Esses de triagem a gente junta com o proteinograma sérico e com as moléculas do complemento, principalmente C3 e C4. Uma coisa muito importante, não se deve ou não é recomendado a gente sair indicando autoanticorpos sem que o FAN seja positivo. Tá? Então, uma boa prática é a gente, no método investigativo, triar o paciente com exames mais gerais, do tipo proteinograma, complemento, hemograma, marcadores inflamatórios e fator reumatoide ou eventualmente ANCA. Dependendo do que esses exames nos mostrarem, nós vamos para a segunda etapa, que vão ser a solicitação dos autoanticorpos específicos. A menos que o paciente tenha alguma manifestação clínica muito relevante, grave, como por exemplo sinais de glomerulonefrite por hipertensão rapidamente progressiva, um edema importante em membros inferiores, que indique que possa ser uma glomerulonefrite, que o quadro seja de lúpus e a gente solicite um anti-DNA de dupla hélice. Do contrário, é possível aguardar os primeiros exames que vão nos determinar o padrão, a titulação do FAN, e aí nós vamos ir adiante e vamos solicitar os anticorpos que nos indicar. Tá bem? Uma coisa importante também da gente saber é que existem algumas doenças que podem, ou algumas condições que podem alterar esses exames. Por exemplo, o fator reumatoide, ele aparece em doenças como crioglobulinemia, ele aparece em doença mista, aparece obviamente na artrite reumatoide, mas aparece em quem tem síndrome de Sjögren, lúpus, esclerose sistêmica. Então, fator reumatoide, apesar do nome, não é um autoanticorpo patognomônico de artrite reumatoide. Ele pode aparecer em outras enfermidades. Eles podem aparecer em condições que não tenham nada a ver com as doenças reumáticas. Por exemplo, pode aparecer pelo envelhecimento. A positividade aumenta à medida que a gente vai envelhecendo. Tá? Pode aparecer em infecções crônicas ou subagudas, né? Por exemplo, a endocardite infecciosa, as hepatites, doença parasitária, sífilis, tuberculose e diversas infecções virais. Em doenças como fibrose pulmonar, sarcoidose ou outras pneumopatias. Pode aparecer em cânceres, principalmente em alguns linfoproliferativos, como a leucemia ou o câncer de colo, né? E na cirrose biliar primária também. Então, existem várias doenças em que a gente pode ter o aparecimento do fator reumatoide. E aqui eu falaria também do FAN. O FAN, ele nos detecta anticorpos contra antígenos nucleares. Existem algumas condições em que ele pode dar positivo também e não ter nada a ver com doenças autoimunes ou autoimunes reumáticas. Ele pode aparecer em quadros alérgicos de diversos tipos. Ele pode aparecer em infecções virais diversas também. Por isso que muitas vezes, num quadro agudo de um paciente que tem algum quadro de mal-estar geral, que tenha febre, que possa, de início muito agudo, que possa estar relacionado a algum quadro viral, não solicite FAN. Tá? Faça o exame geral primeiro para detectar se ele tem algum comprometimento sistêmico, se tem uma doença inflamatória sistêmica, conforme o quadro clínico, avaliar a possibilidade de alguma infecção viral e, posteriormente, sim, imaginar em doenças autoimunes. Num quadro muito agudo, é muito mais provável, agudo febril, é muito mais provável uma infecção viral do que lúpus, por exemplo. Lúpus é uma doença mais crônica, mais arrastada, até na forma inicial dela, não uma forma febril aguda. Tá? E lembre que os vírus são patógenos intracelulares com antígenos dentro do núcleo das células. Eles usam o núcleo da célula para se reproduzir. Né? Então é bastante comum
que a gente tem infecções virais que deem fluorescência positiva no núcleo, fluorescência positiva no citoplasma, na membrana. Então, muitas vezes, quando a gente tem um FAM com padrão misto, um padrão que indique anticorpos contra antígenos do núcleo, de membranas, de citoplasma, tudo ao mesmo tempo, provavelmente isso é uma infecção viral. Então não tem muito sentido a gente estar pedindo FAM em indivíduo com infecção viral. Aí isso vai dar uma confusão diagnóstica e não tem muito sentido. Espera a infecção passar, espera alguns dias, observa o paciente alguns dias. Se o quadro desaparecer sozinho, é infecção viral, não tem nada a ver com doença autoimune sistêmica. Quando a gente está avaliando essas doenças, uma coisa muito importante são os marcadores inflamatórios. Marcadores inflamatórios, a gente tem que aprender a analisá-los, tá? De uma maneira bem simples. Os dois marcadores inflamatórios úteis e mais utilizados na prática é a proteína C reativa e o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, ou também chamado de VSG, velocidade de sedimentação globular, ou simplesmente eritrossedimentação, né, que é um teste que indiretamente nos mede a quantidade de proteínas, basicamente o fibrinogênio que a gente tem no plasma do paciente. Quanto mais inflamado ele tiver, maior a quantidade de fibrinogênio, consequentemente a velocidade de sedimentação das hemácias vai ser mais rápida. E vai ser em maior quantidade também. Esses testes têm duas importâncias, uma importância grande, porque o pico deles ocorre em momentos diferentes, que é o que está mostrando esse gráfico. A partir do momento que eu tenho um processo inflamatório agudo, a proteína C reativa sobe muito. Depois ela cai rápido em poucos dias. Enquanto que, quando a proteína C reativa tiver caído, o VHS, que está medindo indiretamente a quantidade de fibrinogênio, ele vai estar subindo. Tá? Então, isso é muito importante a gente saber qual dos dois exames solicitar em cada momento e como interpretá-los. Por exemplo, se eu estou vendo um paciente que tem um processo inflamatório agudo, que ontem estava bem, hoje está muito ruim, tipo um quadro febril viral, ou mesmo uma crise de gota, por exemplo, que é algo bastante agudo, o primeiro exame que vai alterar é a proteína C reativa. Então, dependendo do tempo de evolução do quadro clínico, a proteína C reativa vai ser o mais importante. A partir do momento que eu avaliei o paciente no quadro agudo e eu vou acompanhá-lo para avaliar o tratamento, eu tenho que seguir pela proteína C reativa. É ela que vai me dizer se o paciente melhorou ou não. Eu não posso, no meio do caminho, trocar para o VHS, porque o VHS vai subir depois. E aí eu me atrapalho, eu vou achar que o paciente ainda está doente. E, na verdade, ele está simplesmente fazendo a curva normal. A curva do VHS vai se terminar, vai voltar ao normal dentro de 3 a 4 semanas. Então, se eu pegar um paciente com uma crise de gota, cuja crise inflamatória dure 4 dias, 5 dias, né, ele ainda vai estar com o VHS subindo e mesmo elevado durante mais 2 ou 3 semanas depois que o processo inflamatório desapareceu. Isso para avaliar as doenças agudas, mas as doenças agudas não são as doenças que nós estamos falando aqui, que nós estamos tratando, que são as doenças reumatológicas ou doenças autoimunes que se caracterizam por serem processos inflamatórios crônicos. Quando uma doença autoimune se manifesta clinicamente, o distúrbio inflamatório autoimune já vem acontecendo há bastante tempo. Há dias, semanas ou mesmo meses ele está acontecendo. Então, quando o paciente vier, provavelmente os dois marcadores vão estar elevados. Os dois vão estar elevados porque a doença inflamatória está em atividade e eu posso simplesmente solicitar o VHS, que é o mais barato e que vai me permitir acompanhar o paciente ao longo do tempo. Eventualmente eu posso solicitar os dois?
Eu sugiro que se solicite os dois quando a gente tem acesso ao paciente a uma reavaliação num curto espaço de tempo. Então, se eu pego o paciente, inicio algum tratamento para ele e eu vou reavaliá-lo em poucos dias para saber se meu tratamento está adequado ou não, eu posso solicitar os dois e a primeira reavaliação vai ser justamente com a proteína C reativa. Então, se eu pego algum paciente na internação no hospital, em que o paciente, sei lá, internou com uma suspeita de lúpus, eu solicito os dois marcadores inflamatórios, eu começo a tratá-lo com corticoide, por exemplo, e eu em 2, 3 dias eu quero avaliar como é que está sendo a evolução, se ele está respondendo bem ao tratamento, além da avaliação clínica, eu vou avaliar o laboratório. Nesse caso, eu avalio a proteína C reativa no primeiro momento e depois de alguns dias solicito de novo a proteína C reativa, porque ela já vai ter tido uma resposta ao meu tratamento. O VHS vai demorar um pouco mais, eu tenho que aguardar mais alguns dias ou mais algumas semanas para analisar e avaliar uma queda significativa mesmo com o tratamento. Eu preciso de mais dias para avaliar. Num ambiente, por exemplo, de UTI, em que as coisas são muito rápidas, em que as medidas terapêuticas são tomadas muito em questão de horas, se eu for usar algum marcador inflamatório, proteína C reativa é o teste que deve ser utilizado. Um aspecto relevante também é saber que todos esses marcadores inflamatórios, essas proteínas que a gente tem no soro, todas essas proteínas podem ser influenciados por outros fatores. Então, nós temos condições que aumentam erradamente ou falsamente o nosso VHS, como por exemplo a presença de anemia, níveis elevados de fibrinogênio em infecções ou tumores, o próprio sexo feminino, as mulheres têm normalmente um VHS maior, macrocitose. O VHS tem uma relação muito relevante com a idade, então à medida que eu vou envelhecendo, os valores de referência têm que ser ajustados para a idade do VHS. Tá? A proteína C reativa não tem isso, mas o VHS tem. Se eu tiver um paciente de idade que eu suspeito que ele possa ter uma doença inflamatória e o VHS não me ajuda, me atrapalha pela idade avançada do paciente, eu solicito a proteína C reativa. Se a proteína C reativa estiver normal, a alteração que eu vejo é da idade. Tá? Se estiver alterada, valorizo a alteração do VHS. A gestação também é importante. Numa mulher gestante, se eu suspeitar de alguma doença infecciosa, inflamatória, qualquer que seja, proteína C reativa é o teste que deve ser solicitado. Não deve ser solicitado o VHS. A gestação, a gente tem um aumento do fibrinogênio sérico e altera o VHS. Nós temos condições que diminuem o VHS. São alterações da hemoglobina, da morfologia da hemácia, a própria policitemia pode dar alterações, várias alterações proteicas e anemia falciforme também podem falsamente reduzir, dar um valor mais baixo do que o valor que deveria dar mediante um processo inflamatório nesses indivíduos. Aí, de novo, entra a importância de a gente utilizar outro marcador inflamatório para poder nos auxiliar ou nos orientar na terapêutica. Tá? Então, se eu estou avaliando um paciente que ele tem alguma alteração hematológica, para saber se ele tem um processo inflamatório ou não, eu posso lançar mão daí da proteína C reativa. Uma coisa muito importante, então, de mensagem. Se tiver suspeita de uma doença inflamatória, é obrigatório solicitar os marcadores de inflamação. Tá? A gente tem que, pela história, saber qual o mais adequado, não simplesmente eu solicitar dois. Vou solicitar dois para todos. Não é necessário. Tá? A gente tem que avaliar o contexto que nós estamos vendo do paciente. Se é um paciente de UTI, se é um paciente da internação de clínica, se é um paciente que eu vou ver de ambulatório. Se é um paciente ambulatorial em que eu vou vê-lo a cada 3, 6 meses, ou mesmo um ano, VHS, não tem por que eu ficar fazendo proteína C toda hora. Tá? VHS vai ser suficiente. Agora, em circunstâncias em que eu vou ver o paciente rápido, o que eu posso medir
a relevância das minhas intervenções clínicas, a proteína C reativa pode ser mais adequada. E a mensagem final que eu queria deixar para vocês é que as doenças autoimunes sistêmicas, elas são quase na totalidade um quebra-cabeça. O diagnóstico de doenças autoimunes sistêmicas normalmente é feito baseado em critérios diagnósticos. Esses critérios diagnósticos são um conjunto de sinais, sintomas, alterações em exames de imagem, alterações em exames de laboratório, e aí eu vou fechar o diagnóstico. São muito poucas as doenças em que eu tenho um exame que seja patognomônico da doença. Na quase totalidade é um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, para que eu consiga completá-lo corretamente, eu preciso de uma boa anamnese, de um bom exame físico, que me permitam elaborar hipóteses diagnósticas adequadas, que sejam condizentes com a minha lista de problemas que o paciente me apresenta. Isso vai me gerar exames complementares bastante justificados, que vão me descartar ou me confirmar as minhas hipóteses diagnósticas. Tá? Quando eu chego no momento de fazer a minha solicitação de exames, ou antes, nas minhas hipóteses diagnósticas, e isso não está claro para mim, significa que o meu método de investigação não está adequado. E aí é importante que eu retorne lá, reavalie a minha anamnese, reavalie o meu exame físico e faça de novo hipóteses diagnósticas e exames complementares. Tá? É importante que a gente tenha o paciente na mão, que a gente consiga ter uma ideia, uma noção clara do que está acontecendo. E nós que somos clínicos costumamos dizer que a clínica é soberana, né? Então tem que ir lá, tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, sentir que a gente conseguiu ter uma noção clara do que está acontecendo com o paciente, que permita elaborar hipóteses diagnósticas e, consequentemente, nos permita um tratamento, nos permita solicitar exames que vão confirmar essas nossas hipóteses. De uma maneira geral, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, eu fico à disposição, me coloco à disposição. Os alunos da Liga têm o contato para conversar comigo. Qualquer coisa que vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou estar à disposição. Ok? Agradeço o convite mais uma vez. Estou sempre à disposição de vocês. Um abraço para todos.